O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Claro que na medida que nós vamos lendo, o que se vai se ouvindo, essa parábola que Jesus conta, nós percebemos claramente aqui a rejeição por parte do povo em relação a Jesus Cristo. Deus, ele foi, no decorrer da história de toda a humanidade, ele foi dando oportunidades aos homens para que os homens pudessem se salvar. Mas os homens, eles foram dando as suas respostas próprias. Chega na última fase, Deus diz: então agora eu vou mandar o meu filho para ver se esse povo cria vergonha na cara, né? Para ver se esse povo entende que a salvação vem por meio dele. E mesmo assim, rejeitaram. As autoridades religiosas do tempo de Jesus, eles não conseguiram ver em Jesus o Salvador. Eles não conseguiram. Tanto que no Evangelho de São Lucas diz assim, que os fariseus, os doutores da lei, eles frustraram os desígnios de salvação na vida deles. Ou seja, eles não aceitaram
e por isso se perderam. E Deus deu para outros, né? Porque na verdade não é que Deus deu para outros. Deus dá para todo mundo. Mas só que há aqueles que aceitam e há aqueles que rejeitam. Se nós formos olhar na nossa vida, nós vamos percebendo também, né? Quantas pessoas que viviam longe de Deus e num determinado momento da vida delas, elas aceitaram a Deus e agora elas vivem seguindo a Deus. E dentro do coração delas existe um grande desejo, fazer a vontade de Deus em tudo. E há outros que não quiseram. E há outros que aceitaram, depois de um tempo rejeitaram e abandonaram. Quantas vezes vocês que têm experiência aí nas pastorais, nos grupos de oração, nos movimentos que se tem na igreja, né? Pessoas que vieram empolgadas, elas não queriam saber de Deus de maneira nenhuma. De repente, a partir daquele encontro, eles disseram: agora eu sou de Deus, e começaram a participar, e foram, e agora nem na missa ao domingo vão mais. Abandonaram a salvação. E a pergunta de Jesus é: quando o Filho do Homem, quando Jesus ele voltar? Porque quando Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ele voltou de novo para o céu e deixou essa promessa de que ele iria voltar para pegar e levar sim agora para o céu aqueles que ele encontrar aqui perseverando nele, que não o abandonou. Então aí vem a pergunta que ele faz: o que é que ele vai fazer com aqueles que rejeitaram a salvação? Bem, hoje existem pessoas que dizem assim: não, todos irão se salvar. Não, não vão ser todos. Só os que perseverarem irão se salvar. Aí, quando Jesus vier, ele vai levar consigo aqueles que perseveram nele aqui. Aqueles que não perseverarem irão para a condenação eterna. E como nós vimos esses dias, né? E de lá nunca mais vai sair. Vocês já pararam para pensar nisso? Essa é a história de um homem que ele vivia afastado de Deus. Ele não queria saber de Deus de maneira nenhuma. As pessoas começaram a rezar. E esse homem, num momento que a gente não sabe o que foi que aconteceu no interior dele, ele começou a participar da igreja e olha, estava numa fidelidade muito grande, que as pessoas ficaram impressionadas com a fidelidade daquele homem. Só que depois o homem foi desanimando e já foi deixando a oração um pouco de lado. Depois já não ia mais na igreja, não quis mais saber de Deus de novo, levou uma vida desregrada, ou seja, já não cumpria mais os mandamentos de Deus. As pessoas chamavam ele de volta, ele não queria saber. E morreu assim.
Eu pergunto para vocês, o que aconteceu com esse homem? Ele abandonou. Ele aceitou, rejeitou, teve mais uma chance para voltar, não quis voltar e morreu desse jeito. Nesse tempo da Quaresma, como eu falo para vocês, que é um tempo de nós fazermos uma revisão de vida, você precisa se perguntar em que estágio da sua vida você se encontra hoje com Deus. Você está empolgado? Ou essa empolgação já está morrendo dentro de você? Ou você já está naquela fase que você está procurando Deus, mas de forma forçada? Você procura porque ainda tem gente te chamando, mas você já está naquela fase de até dizer, olha, não me chame mais. Até abandonar por completo. Porque é assim que o demônio faz, né? O demônio vai tentando, vai colocando situações, vai mostrando outras coisas, vai mostrando os erros da igreja, aí vai abandonando, depois começa a dizer, não, eu não preciso mais da igreja, eu rezo em casa, e não vai rezar em casa coisa nenhuma, porque ninguém reza em casa. E depois para de rezar em casa, aí vai preenchendo a vida com outras coisas, e vai frustrando a salvação que vem de Jesus até morrer. E não existe pior coisa para um ser humano do que morrer sem Deus. Nós podemos até morrer na miséria, poderíamos até morrer sem nada, morando embaixo, quem sabe, de uma ponte. Poderíamos até morrer de fome, rejeitado por todo mundo, mas sem Deus jamais. Jamais sem Deus. Eu repito, em que fase da tua vida você está? Porque eu também estou me perguntando em que fase da minha vida eu estou. Porque não é porque eu sou padre que eu não posso também chegar numa fase da minha vida e rejeitar Cristo. Como se tem muitos testemunhos de padres que depois de um determinado momento da vida deles, eles rejeitaram. E não é questão somente que abandonou a igreja, abandonou o sacerdócio, né? Porque tem muitos padres aí que eles abandonaram o sacerdócio, mas eles continuam indo na igreja. Mas tem aqueles que abandonaram mesmo, abandonaram o sacerdócio, abandonaram a Deus e hoje vive sem Deus. A recomendação que eu faço para vocês e para mim hoje. Hoje é dia de jejum, dia de penitência, estamos no tempo mesmo da Quaresma. Esse tempo é um tempo de graça e não podemos perder essa graça mesmo. Então a primeira coisa que você deve oferecer hoje é uma recomendação que eu faço. Dentro das penitências que você faz, vai dizendo a Jesus assim, olha, meu Deus, que eu não te rejeite no decorrer da minha vida, que eu jamais venha te rejeitar. E a segunda coisa, será que lá na sua casa não tem pessoas que já rejeitaram? Ali tem uma mulher que ela fez assim. E outros também. E elas estão caminhando ao encontro do juiz. E se morrer assim? Choremos agora. Façamos igual a mãe de Santo Agostinho, né, que tantas vezes chorou pela conversão do filho dela,
E olha que foram mais ou menos aí entre 18 e 20 anos. Tem outros que já falam que foi mais ou menos uns 25 anos, não importa. Foi muito tempo que ela chorou, mas ela viu o filho se converter. Choremos agora, meus irmãos, para não termos que chorar na hora que nós vermos aquela pessoa ali e saber que ela morreu rejeitando o Senhor, rejeitando a salvação. E dentro de nós ficará aquela pergunta, se salvou ou não? Aí nós vamos dizendo assim, mas no momento que ele morreu, ele disse assim, ai Senhor, me arrependo. Aí nós vamos fazendo esses consolos, mas será que é isso mesmo? Será que no último momento ali, aquela pessoa se arrependeu de ter rejeitado Jesus durante a vida toda? Bem, é consolo para nós, agora para a pessoa eu não sei. Então rezemos pela nossa perseverança e rezemos para que aqueles que estão longe do Senhor, e eu falo os da nossa família, porque se eu falar o vizinho a gente não vai se preocupar tanto. Se eu falar tal pessoa lá, você não vai se preocupar, porque não faz parte da sua vida. Então vamos pensar nos nossos, né? Porque nós chegarmos lá no céu e não encontrarmos aquela pessoa que nós convivemos aqui, imagine aquele pai e aquela mãe não encontrar o filho, ou o filho não encontrar os seus pais. CançãoNovaPlay.com. Assine já!